Capítulo 12. Brasas vivas de fogo. Todo aquele que faz a jornada interior para o lugar de comunhão íntima com o Senhor jamais será o mesmo quando sair. Aquela câmara mais íntima dos nossos corações, onde o encontramos face a face, é um lugar não apenas para uma doce comunhão, mas também para uma gloriosa transformação. Como a mariposa que a Santa Teresa se refere em seu livro Castelo Interior. Entramos nesse reino como almas humildes e presas à terra apenas para imergir como lindas borboletas, com nosso espírito pronto para ser livre e voar. Como a mariposa que Santa Teresa se refere em seu livro Castelo Interior, entramos nesse reino como almas humildes e presas à terra apenas para emergir como lindas borboletas, com nosso espírito pronto para ser livre e voar. Uma das lições básicas da ciência é a diferença entre as mudanças físicas e químicas da matéria. Em uma mudança física, o estado físico de mudanças da matéria, por exemplo, do gelo para a água e para o vapor, mas a composição química não muda, continua sendo água. A água ainda é importante para o estado na qual se encontra. Em uma mudança química, por outro lado, acontece não somente o estado, mas também a cobertura química da matéria é alterada. À medida que um pedaço de madeira adicionado ao fogo começa a queimar, ele se torna um com o fogo, sendo transformado em luz e em energia térmica. No processo, é consumido e transformado em algo que não era antes, cinzas de carbono. Nunca mais ele será um pedaço de madeira. Em uma mudança química, a natureza essencial do objeto é transformada, e ele pode nunca mais voltar para o estado que estava antes. No capítulo 9, citei Richard Foster, que disse: os contemplativos às vezes falam da sua união com Deus pela analogia de uma conexão com o fogo. A lenha está tão unida ao fogo que ela é fogo, enquanto ao mesmo tempo ainda permanece madeira. Aqui ele está falando sobre a nossa personalidade individual. Quando encontramos o Senhor, a nossa individualidade não se perde, mas a nossa natureza humana é totalmente transformada. Nunca poderemos voltar a ser como éramos antes. Nossos corações estão acesos pelo fogo de Deus e nunca mais seremos os mesmos. O profeta Isaías descobriu por si mesmo a natureza transformadora do fogo. Aqui está a sua descrição do divino, um encontro imediato que o mudou para sempre. Em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado todo o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão de Isaías do Senhor, em toda a sua glória, o lançou em pavor e desespero, porque naquele momento ele reconheceu sua própria pecaminosidade e maldade. Ele esperava a qualquer segundo ser morto pela santidade do Todo-Poderoso. Em vez disso, Isaías aprendeu o amor, a graça e a misericórdia de Deus, de uma maneira nova e mais profunda do que nunca. O que mudou a vida de Isaías foi o toque da brasa viva no altar do Senhor. Observe que o fogo do Senhor tocou Isaías no ponto exato da sua confissão. Depois que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, o carvão em chamas foi então aplicado em seus lábios. Naquele instante, a iniquidade de Isaías foi removida e o seu pecado perdoado. Seus lábios impuros foram transformados em lábios ungidos por Deus para falar a palavra do Senhor. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Tente imaginar por um momento a dor de teus lábios chamuscados por uma brasa. Frequentemente, o toque do Senhor em nossas vidas é doloroso, mas na dor há cura. Isaías precisava do toque da brasa do fogo de Deus para cauterizar as feridas do seu pecado e o seu espírito quebrantado. É por isso que a confissão é uma parte tão importante em nossa caminhada com o Senhor, especialmente se desejamos seguir a jornada interior. Precisamos que Deus pegue a brasa ardente do seu amor e nos toque em cada ponto do nosso quebrantamento, e assim, fazendo, nos transforme em vasos temperados com fogo preparados para carregar o seu fogo. Isaías saiu do templo naquele dia como um homem transformado, como um pedaço de madeira entregue às chamas. Ele foi até o dia da morte, consumido pelo fogo do Senhor, chamando o povo de Deus ao arrependimento e retorno para Ele. Um dos meus capítulos favoritos da Bíblia é o capítulo 24 de Lucas. De muitas maneiras, esse capítulo guiou grande parte da minha caminhada com o Senhor nos últimos 25 anos. O que chamou a minha atenção durante todos esses anos foi o relato de Lucas sobre 2 discípulos que encontraram Jesus na estrada para Emaús, no dia da sua ressurreição. O versículo diz: e eis que 2 deles iam naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 7 milhas de Jerusalém. E eles estavam conversando um com o outro sobre todas essas coisas que aconteceram. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles.
mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Enquanto esses dois discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, eles discutiam os eventos inacreditáveis daquele fim de semana: a crucificação, a morte e o sepultamento do seu Mestre Jesus, e alguns relatos de algumas pessoas sobre a sua ressurreição. Em pouco tempo, o próprio Jesus, ressuscitado, se juntou a eles na estrada, mas por algum motivo eles não o reconheceram. Quando Jesus lhes perguntou sobre o que eles estavam falando, eles relataram tudo o que aconteceu e tudo o que ouviram. Aparentemente, havia dúvida em seus corações sobre tudo o que eles falavam, porque Jesus os repreendeu pela demora deles em acreditar. Então, começando com Moisés e com todos os profetas, ele explicou a eles as coisas referentes a si mesmo em todas as Escrituras. E eles se aproximaram da aldeia para onde estavam indo. E ele, Jesus, agiu como se estivesse indo para mais longe. Mas eles, os discípulos, os exortaram, dizendo: "Fique conosco, pois já está anoitecendo e o dia está quase acabando." Então ele entrou para ficar com eles. Depois de se reclinar à mesa com eles, ele pegou o pão e o abençoou, partindo, e começou a dar a eles. Então os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram. E ele, Jesus, desapareceu da vista deles. Os discípulos disseram uns aos outros: "Não estavam nossos corações ardendo dentro de nós enquanto ele falava conosco na estrada, enquanto nos explicava as Escrituras?" Lucas capítulo 24, versículo 28 ao 32. Sem se identificar, Jesus explicou aos dois discípulos tudo o que as Escrituras diziam sobre ele. Quando os três chegaram a Emaús, estava ficando tarde. Jesus agiu como se fosse para mais longe, mas na hospitalidade do dia, os dois discípulos o convidaram para passar a noite com eles. Não é assim que o Senhor trabalha? Às vezes parece que Ele está parado, apenas esperando que nos juntemos a Ele. Outras vezes, Ele age como se estivesse indo à nossa frente, só para ver se vamos capturá-lo e segurá-lo. Como meu querido amigo Tom Tinney enfatiza: seja um caçador de Deus. Durante o jantar, Jesus abençoou o pão e o partiu, e foi naquele ato familiar de comunhão e companheirismo que os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Assim que souberam quem ele era, ele desapareceu da vista deles. Observe o que os dois discípulos disseram um ao outro: "Os nossos corações não estavam queimando dentro de nós enquanto ele falava conosco na estrada, enquanto nos explicava as Escrituras?" O coração deles queimou por dentro enquanto Jesus desdobrava para eles a revelação profética referente a Ele mesmo na palavra de Deus. Quando Jesus desapareceu, para onde ele foi? Eu acredito que eu tenho uma ideia. A razão pela qual o coração deles estavam queimando era porque alguém estava fixando residência neles. Os seus corações queimaram porque o Espírito de revelação abriu seus olhos para que eles pudessem entender as Escrituras. Com seus olhos espirituais abertos, eles o conheceram no partir do pão. O que isso quer dizer é que eles o encontraram na comunhão. Quando ele desapareceu das suas vistas, eles foram deixados com o fogo de Deus,
com as brasas de fogo vivas em seus corações. O partir do pão é um dos atos de comunhão mais íntimos que temos, seja uns com os outros ou com o nosso Senhor. Quando Jesus ressuscitado partiu o pão com os 2 discípulos em Emaús, esse foi tanto um ato simbólico quanto literal. Durante toda a tarde, ele partiu o pão das Escrituras para eles, alimentando as suas almas famintas e dando-lhes entendimento. No ato final e literal de partir o pão, o entendimento deles foi completo, e eles reconheceram que Jesus, era o pão da vida. Jesus abriu um repositório em seus corações e o encheu com a sua palavra. No coração, mente e espírito, eles estavam entrando em uma união com o Espírito de Jesus. Tiago diz que devemos receber com humildade a palavra implantada em nós, que é capaz de salvar as nossas almas. Todo nosso ser precisa ser salvo, corpo, mente, emoções e espírito. É por isso que devemos receber a palavra implantada. É a mesma ideia de quando Jesus disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam tudo o que desejarem e será feito por vocês. Devemos nos apegar à palavra de Deus. Como diz o salmista, devemos esconder a palavra de Deus em nosso coração. Essa é a fé cristã. O fundamento básico é armazenar a palavra de Deus em nossos corações. Deixar Jesus nos alimentar com a sua palavra. Então, deixar o vento do Espírito soprar sobre a sua palavra. E esse vento soprará as chamas do fogo de Deus em nossos corações. Nossos olhos serão abertos e entraremos no conhecimento do nosso glorioso Messias. Nós também entraremos em um lugar de comunhão íntima, onde partiremos o pão com Ele e Ele conosco. Teremos prazer em caminhar ao seu lado, mas também haverá momentos em que Ele parecerá desaparecer. Mas se protestarmos que não conseguimos mais vê-lo, Ele gentilmente nos lembrará de que vivemos por fé e não apenas pela vista. O Senhor quer um fogo em nós que arde dentro, independente das circunstâncias externas. É aí que alguns de nós enfrentamos problemas. Eu sou o tipo de pessoa que quer pegar cada onda do Espírito que acontece. Eu estou falando de movimentos de avivamentos. Eu só quero entrar na minha prancha e surfar nela até o fim. Tenho certeza que muitos de vocês são da mesma forma. Gostamos de correr para onde quer que as ondas aumentem e mergulhamos de cabeça. Vamos a essa conferência ou aquele seminário ou lemos o último livro de avivamento. Pegar ondas é divertido, é empolgante, revigorante e estimulante. O único problema é que a vida cristã é muito mais do que pegar ondas. E os momentos em que não há ondas? O que fazemos quando o mar fica calmo? Esse é o momento quando voltamos aos fundamentos da fé cristã. As ondas, os avivamentos vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é um alicerce seguro, independentemente do clima. É fácil se tornar um viciado em unção externa, cuja saúde espiritual e vigor
dependem da próxima conferência ou do próximo seminário. Quando isso acontece, nós tendemos a esquecer o básico para aprender a andar na unção interna implantada em nossos corações. Precisamos aprender a viver com a unção contínua da presença do Senhor dentro de nós. Essa é a caminhada de fé. A nossa vida depende não das ondas que se movem, que se levantam e passam, mas sim da nascente artesiana que borbulha constantemente da rocha que habita em nós, o Senhor Jesus Cristo. Reflita nas palavras de Paulo aos Efésios. Por isso me ajoelho diante do Pai, de quem cada família no céu e na terra deriva o seu nome, para que Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejam fortalecidos com o poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo possa habitar em seus corações pela fé, e que vocês estejam enraizados e fundamentados no amor, e que possam ser capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa o entendimento, para que vocês possam ser preenchidos com toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3. O desejo do nosso Pai é que sejamos fortalecidos no homem interior, pela presença de Cristo em nossos corações, visto que o próprio Cristo é a plenitude da divindade em forma corporal. Quando Ele habita em nossos corações, somos cheios de toda a plenitude de Deus. Ao aprendermos a nos submeter ao seu senhorio em humildade e obediência, essa plenitude irá transbordar e se espalhar para aqueles ao nosso redor. As brasas vivas em nossos corações se transformarão em chamas que não poderemos conter dentro de nós. Será como o que Jeremias sentiu quando escreveu: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Jeremias capítulo 20, versículo 9. O Senhor nos chamou para sermos portadores do seu fogo, da sua presença. Paulo disse que o grande mistério dos tempos é Cristo em nós, a esperança da glória. Não pode haver maior manifestação do Espírito do que Cristo vivendo a sua vida em nós e através de nós. Temos que passar pelo pátio externo, por assim dizer, e pelo pátio interno, para obter o fogo interno que levaremos de volta para o mundo. Entramos pela porta da confissão e do arrependimento, onde somos limpos pelo sangue de Jesus no altar de bronze. Então nós nos lavamos na pia da palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme pela renovação das nossas mentes, para que possamos provar qual é a boa, a aceitável e a perfeita vontade de Deus. Prosseguindo para o candelabro de ouro, somos iluminados com o brilho da unção e o dom do Espírito. Adiante está a mesa dos pães da proposição, onde o pão do corpo de Jesus é servido. Nós comungamos com ele em íntima comunhão. Então avançamos para o altar do incenso, onde pegamos as brasas de fogo misturadas com o incenso das orações dos santos. Finalmente, quando tudo estiver pronto, vamos além do véu, para o lugar santíssimo, a mansão
mais íntima dos nossos corações, onde o próprio Senhor habita. A mistura do fogo nas brasas com o incenso das orações dos santos cria a fumaça da sua presença. O Senhor está lá e se comunica conosco. A velha arca da aliança continha as tábuas da lei, que significa a palavra de Deus. Um pote de maná, que significa a provisão de Deus, Jesus, o pão da vida, e a vara de Arão que brotou, que significa a autoridade de Deus. Agora deixe-me perguntar a você, o que tem dentro da sua arca? Você armazenou na sua arca alguma parte da palavra de Deus que o Espírito Santo possa soprar e tornar uma presença reveladora? Armazene a palavra de Deus. Invoque o divino vento de iluminação para atiçar as chamas. O fogo aquece, ilumina e purifica. À medida que o fogo queima em nossos corações, ele nos transmite o espírito de iluminação e revelação. O fogo nos santifica e nos fortalece. Como disse o irmão Laurence, precisamos praticar a presença de Deus diariamente. Deveríamos nunca tentar fazer qualquer coisa em público se não tivermos praticados em particular. Qualquer pessoa que o faça precisa ser libertada do espírito do desempenho. Há um espírito de entretenimento que permeia o cristianismo ocidental. Somos bons em performance, mas não temos sido bons mantenedores do fogo interior. É hora de prosseguirmos e reivindicar a jornada interior, porque ao longo do prazo teremos tanto sucesso na jornada externa quanto em manter o fogo interior. Não faz muito tempo que eu tive um encontro poderoso com o Senhor enquanto participava da conferência Catch the Fire, em português Pegue o Fogo, em Birmingham, na Inglaterra. Estava programado para eu falar pela manhã. Na noite anterior, eu me afastei da assembleia principal para que eu pudesse ficar a sós com Deus. Por 3 horas naquela noite eu fiquei deitado em minha cama, orando silenciosamente em línguas em comunhão com meu Senhor, de espírito para espírito. Durante esse tempo, ouvi o Senhor me dizer: estou indo ver se há fogo em seu altar. Isso foi um pouco assustador para mim, afinal, eu havia escrito e ensinado sobre isso. Eu amei tudo isso e tentei transmiti-lo a outras pessoas da melhor forma. Mas agora o próprio Senhor estava me dizendo: vou fazer uma inspeção na casa e ver se há algo mais do que apenas conversa, revelação e dons. Nunca se esqueça que somos testados naquilo que falamos. Então, foi como se eu tivesse passado por uma tomografia espiritual. Senti a presença de Deus começar em meus pés e subir lentamente pelo meu corpo, penetrando todo o meu corpo, até parar bem sobre o meu coração. Nesse ponto, o Senhor graciosamente me permitiu ver o que ele estava vendo. No altar do meu coração estavam brasas de fogo ardentes. Então ele me disse: eu te encarrego de doar essas brasas de fogo vivo que eu mesmo dei a você. E você deve ensinar ao meu povo como manter o fogo interior. Há uma lareira na casa do papai, que somos nós, e ele está olhando para ver se ainda há fogo nela. Se você já teve uma boa lareira em sua casa, sabe como é agradável aconchegar-se ao fogo e sentar-se em silêncio,
possivelmente com um amigo ou com o seu cônjuge, e apenas assistir a lenha queimar e ouvi-la crepitar. É um ambiente onde você pode baixar a guarda e compartilhar os seus segredos mais íntimos e desfrutar de uma maior união com o seu companheiro. O Senhor é o nosso companheiro e Ele está procurando, vendo se há fogo dentro de nós. Ele deseja que haja um lugar em nossos corações onde possamos ser calorosos com Ele e onde Ele possa satisfazer a nossa alma. Ele quer fogo apaixonado queimando em nossos corações. Lembro-me de uma vez que fiz uma viagem de oração em Israel com a minha esposa e o nosso querido amigo Avner Bosque, que é chefe do ministério Final Frontiers, com base em Israel. Enquanto estávamos lá, Avner nos levou a lugares onde não eram típicos nos passeios turísticos, alguns dos caminhos menos percorridos na história bíblica. Avner não tinha ideia da profundidade do meu amor pelo capítulo 24 de Lucas. Mas um dos lugares que ele nos levou foi a estrada para Emaús. Que bênção foi caminhar pela mesma estrada literal que Jesus e aqueles 2 discípulos percorreram 2000 anos atrás. Ao mesmo tempo, senti uma convicção e um peso em meu espírito, porque hoje a estrada para Emaús é um caminho descuidado, coberto de mato e montanhoso, que poucas pessoas ainda percorrem. No natural, isso descreve a necessidade hoje do corpo de Cristo em retornar a Emaús, para o fogo ardente interno. Esse é um caminho há muito tempo negligenciado e que precisa ser restaurado. Esse é o caminho onde Jesus vem e caminha conosco, compartilhando a sua palavra e abrindo o seu coração para nós. É também o caminho onde meditamos na palavra escrita de Deus e refletimos sobre a palavra viva de Deus que habita em nossos corações. Ao caminhar por aquela estrada para Emaús, em Israel, eu refleti como o coração dos discípulos que conheceram Jesus ardia dentro deles. Isso quebrantou o meu coração e eu chorei diante do Senhor. O nosso amoroso Pai e gracioso Senhor quer que os nossos corações queimem por dentro, assim como aqueles discípulos de outrora. Ele deseja que os nossos corações batam em um ritmo sincrônico com o seu, sentir como ele se sente, ficar triste quando ele se aflige, regozijar-se quando ele se alegra e amar como ele ama. O seu coração arde por nós, para pegarmos as brasas vivas de fogo em nossos corações e colocá-las sobre os outros, nos seus pontos exatos de dor e quebrantamento, para que a pureza purificadora do seu amor e a graça possa cauterizar as suas feridas e trazer cura, libertação e redenção. Assim como a brasa do altar do céu tocou os lábios de Isaías, o limpou por dentro e por fora, e acendeu uma chama em seu coração que nunca se apagaria, o Senhor quer nos tocar. Ele quer pegar a mesma brasa de fogo e incendiar os nossos corações com uma paixão incandescente por Ele, que nos consumirá totalmente, mas nos preservará em perfeita união com Ele. O interior é para o exterior, e o fogo vivo no altar do nosso coração é o combustível que nos impulsionará no calor, quando passarmos por Emaús,
pelos caminhos dos oprimidos, angustiados e desesperados em busca de atalhos em um mundo perdido e ferido. Somos como um unguento derramado para o nosso Senhor, derramados e entregues por Ele, assim como o nardo puro, com o qual Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus. Deixe o fogo queimar intensamente. Vamos seguir os caminhos daqueles que nos precederam. Pratique a presença de Deus com o irmão Laurence. Matricule-se com Cristo na escola de oração, como Andrew Murray. Saiba que há muitos quartos para serem preenchidos na casa do nosso Pai, como Santa Teresa viu. Siga as pegadas de Josué na oração meditativa. Seja consumido pelo fogo do amor, entrando no jejum do noivo, e junte-se a Ana, a profetisa em oração. Mas apenas dê o seu fruto a ele. Não te detenhas. Seja extravagante em seu alcance e busca por mais dele. Com santos anseios, essa é a minha epístola de paixão escrita para vocês.